Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a você que vai assistir essa videoaula, certo? Estamos aqui devido à pandemia do coronavírus, então estou aqui solitário, sozinho aqui na sala de aula, gravando esse vídeo aqui, ou essa videoaula, né, para tentar auxiliar e minimizar a perca de vocês. Bom, a gente vai trabalhar aqui o capítulo 4, né? Quando a gente volta lá para os nossos capítulos estudados do livro, nós já vimos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e íamos dar introdução ao capítulo 4. Porém, devido à nossa paralisação que nós tivemos que fazer, obrigatória, é claro, a gente ia dar introdução nesse capítulo. E como não teve essa dinâmica, então estou gravando essa videoaula aí para tentar minimizar a perca de vocês. Tudo bem? Bom, nosso capítulo 4 ele ia tratar principalmente aí da estrutura, fluxo de energia e ciclo da matéria. Professor, o que é isso? O que é a estrutura? A composição de um ecossistema. O que é o fluxo de energia? Como a energia se dá dentro de um ecossistema? Ou como é que ela vai seguir um ecossistema? E nós temos também aí o ciclo da matéria. Professor, o que é isso? Aqui nós vamos falar dos ciclos biogeoquímicos, né? Ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, ciclo do fósforo. Essa continuidade da aula dos ciclos eu vou fazer com vocês via slides que eu vou estar gravando no meu computador, tá bom? Mas eu vou anexar tudo e editar o vídeo para colocar tudo junto. Bom, o que é que eu preciso aprender ou entender sobre isso, professor? Você precisa compreender todo o conceito, entender como é que funciona uma cadeia, quais os componentes de uma cadeia, entender e sair daqui com os conceitos de nicho ecológico e habitat, que isso aqui costuma cair em prova, principalmente provas do Enem, entre outras, né? A gente vê rotineiramente cair em questão de habitat, perguntando sobre habitat, sobre nicho ecológico, sobre cadeia e teia alimentar. Então é importante a gente saber isso para possivelmente, futuramente, quando nós formos utilizar na nossa resolução de questões de prova. Tudo bem? Então, para a gente dar a introdução aqui, para a gente iniciar nosso capítulo, bom, eu vou falar para você aqui um conceito, ou conceituar essas duas palavrinhas aqui, habitat e nicho ecológico. Bom, professor, o que é mesmo um habitat? Ora, habitat é o local onde você encontra determinada espécie. E nicho ecológico? O nicho ecológico é o papel desempenhado por um indivíduo, ou seja, ele animal, naquela ou naquele habitat específico, ou seja, naquele local onde ele vive. Então você tem aí o conceito de habitat como sendo o local onde você encontra a espécie, e nicho ecológico, o papel desempenhado por aquele indivíduo. E aí usa-se dois termos muito comuns para você correlacionar. Um chamado de endereço para habitat ou habitat, você vai entender como é o endereço, ou seja, o local onde aquela espécie vive, e nicho ecológico você vai entender como sendo a profissão daquele animal, o papel que ele desempenha na natureza, a profissão dele, o que ele faz dentro da natureza. Então nós temos aí, basicamente, entendendo como endereço o habitat e profissão o nicho ecológico. Exemplificando para ficar mais gravado ainda, eu vou usar o exemplo aqui da onça pintada. Né? A onça pintada ela é rotineiramente encontrada aí em locais de Pantanal, Mata Atlântica, região de Amazônia, né? Que nós vimos aí da biodiversidade no capítulo passado. Então você vai ver que ela é encontrada nesses locais. Então eu posso classificar Pantanal, Mata Atlântica e região amazônica como sendo o seu habitat. Já o nicho ecológico é o que ela faz dentro da natureza. Por exemplo, a onça pintada ela tem hábitos noturnos, então é um animal que anda à noite, é um animal que é carnívoro. Eu estaria descrevendo aí o seu nicho ecológico, ou seja, o papel que ela desempenha dentro da natureza. Bom, basicamente é isso que eu tenho que saber, entender e diferenciar habitat de nicho ecológico. Habitat é o local onde você encontra. Endereço é o papel que o animal desempenha, certo? Habitat, endereço, nicho ecológico, profissão. Indo aqui para frente um pouquinho, a gente vai falar também dos componentes estruturais de um ecossistema. Professor, quais são os componentes estruturais que compõem um ecossistema? Basicamente eu tenho dois, ou são dois. Um que eu vou chamar de fator abiótico e o outro que eu vou chamar de fator
biótico. Isso nós vimos lá atrás, quando nós vimos alguns capítulos já anteriores, falando da composição do ecossistema. Todo ecossistema ele é constituído de dois fatores, fatores abióticos e fatores bióticos. Quem são os fatores abióticos? Ora, os fatores abióticos são os fatores ou são aquelas partes do ambiente que não tem ou não contém vida, vamos definir dessa forma. Por exemplo, fator abiótico de um ambiente: solo, rochas, água, ar, temperatura, tudo isso eu posso classificar como fator abiótico, são os fatores físicos do ambiente. E ser ou fator biótico são os seres que apresentam vida, ou seja, os seres vivos, por exemplo, animais, plantas, entre outros. Desses nós vamos identificar dois, que são os seres autotróficos e os seres heterotróficos. Professor, lembrando de novo, quem são os seres autotróficos que compõem o fator biótico? Ora, os seres autotróficos são os seres que produzem seu próprio alimento. E os seres heterotróficos é o contrário do autotrófico, é o que não produz seu próprio alimento. Então, para a sua nutrição, ele precisa de outro indivíduo para se alimentar. Nesse contexto, eu tenho aí basicamente a composição, ou dando para você os indivíduos que vão compor as cadeias, porque os fatores bióticos ou os seres bióticos que compõem o ambiente, seres autotróficos e heterotróficos, eles vão gerar aí basicamente uma cadeia alimentar. Então nós vamos ver já como é que funciona essa cadeia alimentar. Bom, só retificando, fatores estruturais são fatores abióticos e fatores bióticos. Fatores abióticos, quem são? São os componentes físicos do ambiente, ar, temperatura, solo, entre outros. Fatores bióticos, seres vivos, animais e plantas, que podem ser autotróficos e heterotróficos, certo? Então, indo para frente um pouquinho, a gente vai falar agora de produtor, consumidor e decompositor. Vamos conhecer esses indivíduos aí e saber como é que eles se dispõem dentro de uma cadeia alimentar. Dando continuidade aí ao nosso assunto, né? A gente estava ali falando já dos fatores bióticos e abióticos, dando continuidade. Esses fatores bióticos, eles iam se dividir em seres autotróficos e heterotróficos, dentro dos quais eu teria aí os produtores, os consumidores e os decompositores. Ora, quem são os produtores? Dentro dos fatores bióticos, eu tenho aí os seres que realizam fotossíntese, né? Então, chamados aí de produtores. Tenho também aí os consumidores, que são seres que podem ser os herbívoros, os carnívoros, onívoros e os detritívoros. Onívoros, né, você sabe que são aqueles indivíduos ou aqueles animais que têm uma alimentação diversificada. Por exemplo, o ser humano é um animal onívoro, né, que tem aí uma alimentação diversificada. Ora, se alimenta de verduras, frutas e legumes, e ora também se alimenta aí de carne, né, de outros animais. Também tenho aí os seres decompositores. Quem são esses decompositores? Que também são heterótrofos. São aí os fungos e as bactérias, né, que realizam a reciclagem principalmente da matéria. Daí nós entendemos que tudo isso aqui vai girar em torno de um ciclo, em torno de uma cadeia que se transforma em um ciclo onde a matéria ela é sempre renovada, ou seja, ela vai voltar novamente para dentro da cadeia. Bom, mas vamos entender aqui o que seria uma cadeia e uma teia. Bom, o que é uma cadeia? Uma cadeia nada mais é do que uma sequência linear onde há um indivíduo, onde um indivíduo serve de alimento para o outro. Isso seria uma cadeia. Então ela é uma sequência linear onde um indivíduo serve de alimento para o outro. Vou já exemplificar. E teia nada mais é do que o conjunto de cadeias. Então você tem lá várias relações de alimentação entre esses indivíduos. Por exemplo, o homem pode estar contido dentro de uma teia. Então nós vamos ver isso aqui já. Então cadeia é a sequência linear porque ela vai ser simples, e já a teia é o conjunto dessas cadeias. Tudo bem? Exemplificando aqui, toda cadeia, basicamente, ela vai ser constituída por um produtor, um consumidor e, logicamente, passando por um decompositor. Eles podem ter ou estar lá ou não na sua representação. Mas o que acontece? Todo produtor, geralmente, ele vai ser um indivíduo
que vai realizar a fotossíntese, seja na cadeia alimentar terrestre, seja na cadeia alimentar aquática, né? Você vai ter um indivíduo que ele sempre vai fazer fotossíntese. Um exemplo aqui, a grama, o exemplo que eu usei aqui foi a grama. A grama geralmente ela transforma energia luminosa em energia química. A partir daí, ela serve de alimento para um animal que é herbívoro, aqui no caso o gafanhoto, que se alimenta dessa grama e passa a ser alimento de outro animal. Por exemplo, o sapo, né, se alimenta desse gafanhoto, que também vai servir de alimento para outro animal, no caso aqui a cobra, né? Quando todos esses indivíduos, ou no final esse indivíduo que é a cobra vier a morrer, ou ela morrer, ela vai ser logicamente decomposta, ela vai voltar a ser matéria novamente para entrar no ciclo novamente. Então essa cobra ela morre e os fungos e as bactérias realizam a sua decomposição ou decompõem essa matéria e fazem a reciclagem. Essa reciclagem ela volta novamente, né, para servir de matéria para o produtor. Com um pequeno detalhe, o produtor, já que ele é autotrófico, né, eu posso ter aí, ou vou ter basicamente somente o produtor. Já os consumidores, eu posso ter aí de vários tipos, eu posso ter consumidor primário ou de primeira ordem, eu posso ter consumidor secundário ou de segunda ordem, posso ter consumidor terciário ou de terceira ordem, e assim sucessivamente. Ora, por exemplo, aqui o gafanhoto ele serve de alimento para o sapo, certo? Então aqui eu teria um produtor, um consumidor primário, um consumidor secundário e um consumidor terciário. Ora, de fato, eu poderia ter mais outros consumidores, puxar, por exemplo, outra setinha para cá, colocar outro animal que ia se alimentar do sapo, por exemplo, um gavião, ou algo do tipo. Então você teria aí um outro consumidor. A partir daqui eu já geraria ou teria não mais uma cadeia, mas sim uma teia. Ah, professor, entendi então. Então a teia ela vai se diversificar mais ainda no quesito quando o indivíduo ele tem ou vai servir de alimento para outros seres. Pode ser, ou por exemplo, você tem aí, vou colocar o que eu já disse, né? No caso aqui o gavião. Professor, então você teria aí o gavião, e o gavião também pode se alimentar da cobra. Então a partir daí eu já mudei, não tenho mais uma cadeia, agora eu tenho uma teia. É isso que representa a questão de eu ter dentro da cadeia, ou dentro da teia, ou usar a cadeia como uma teia, né? Então aqui eu já tenho várias relações tróficas, é o nome que a gente dá, eu tenho várias relações tróficas dentro dessa cadeia. Professor, o que é relação trófica? É a relação de alimentação de um indivíduo. Nós vamos já ver o que é isso, por exemplo, o nível trófico. Então a gente já vai falar sobre isso. Pessoal, dando continuidade, né, a gente estava falando de cadeia alimentar e teia alimentar. Dentro da teia eu tenho as relações tróficas. Professor, o que é isso? O que são essas relações tróficas? Vão constituir os níveis tróficos. O que é o nível trófico? O nível trófico está relacionado ao nível de alimentação daquele indivíduo, né? O tipo, a nutrição daquele indivíduo, qual o nível que ele ocupa, né? Então, quando eu falo de nível trófico, eu estou falando aí da questão da nutrição. Então, o nível trófico ele vai partir desde os produtores, né? Produtores esses que, logicamente, fazem aí a transformação da energia. Finalzinho eu vou falar sobre fluxo de energia, tá bom? Lá quando eu estiver falando de pirâmide energética, eu vou falar para você como é que se dá o fluxo de energia dentro de uma cadeia. Falei só do ciclo da matéria, mas esqueci de falar, né, da parte de energia, mas eu vou falar ali na frente. Bom, quando eu falo de nível trófico, eu tenho aqui, né, um exemplo para você entender. Por exemplo, eu tenho lá os produtores que eles vão sempre ocupar o primeiro nível trófico, certo? Então eu tenho lá os produtores que ocupam o primeiro nível trófico. Tem o consumidor primário, o consumidor de primeira ordem, que ele ocupa o segundo nível trófico. Tem o consumidor secundário, que ocupa o terceiro nível trófico, e assim sucessivamente. E tenho também o caso, a
questão bote para você a cadeia, entre outros, os decompositores se ele aparecerem. Mas se não aparecerem e perguntar, você vai sempre lembrar que elas ocupam o último nível trófico. Então elas estão aí como sendo o último nível trófico. Esse exemplo é para você entender como é que se dá a questão de níveis tróficos. O que é isso? Por que eu tenho que saber a diferenciação de nível trófico para outro? É porque a energia ela tende a passar de um nível trófico para o outro. Lógico, você vai entender que o nível trófico que apresenta ou tem maior quantidade de energia são os produtores. E o nível que apresenta menor quantidade de energia é o último nível trófico, que é o nível trófico dos decompositores. Ou seja, à medida que vai passando de nível trófico para nível trófico, a energia ela vai se perdendo. Vou até mostrar para vocês. A energia ela vai se perdendo na forma de calor, certo? Então ela vai se perdendo de nível trófico para outro. Por isso, quando ela chegar no último nível trófico, já não é mais a mesma quantidade de energia que ela absorveu inicialmente. Professor, você também não falou de onde vem essa energia. Então vamos exemplificar aqui com uma cadeia realmente como isso acontece. Ora, toda a energia ela provém do Sol. Ela provém através da fotossíntese. Então todos os seres que fazem fotossíntese, eles captam a energia do Sol, transformam em energia química. Um exemplo aqui, olha, eu tenho aqui um capim que absorve uma quantidade de energia quando está fazendo fotossíntese. Essa quantidade de energia, logicamente, que eu coloquei aqui para você, ela vai ser transformada e ela vai ser transportada dentro da cadeia, ou seja, ela vai passar por esses indivíduos aqui, no caso, o capim, que vai servir de alimento para o boi. Esse boi absorve parte da energia que veio do Sol e vai servir de energia para ele, que ele vai utilizar e vai passar para o homem. Lógico, lembrando que essa energia ela nunca é a mesma. Ela sempre vai diminuindo à medida que vai passando de nível trófico para nível trófico. Então eu vou perdendo quantidades de energia até chegar no último nível trófico. Por exemplo, aqui o nível mais energético eu teria o capim, o nível menos energético o homem. E se eu trocasse, professor, o homem ele tivesse como consumidor primário, então você vai ver que isso também influencia na quantidade de energia que é absorvida. Tudo bem? Tranquilo? Posso para frente? Então vamos ali para frente para a gente entender mais um pouquinho sobre as pirâmides ecológicas, como elas são representadas, e aí eu falo mais um pouquinho para você sobre a questão de transferência de energia dentro da cadeia. Tudo bem? Vamos dar continuidade. Pessoal, dando continuidade. Falando aqui sobre as pirâmides ecológicas, né? Professor, o que são pirâmides ecológicas? A gente vai entender que as pirâmides ecológicas são representações gráficas da quantidade de indivíduos, da quantidade de matéria ou biomassa presente naquela cadeia energética ou naquela cadeia alimentar e quantidade de energia que é dissipada ou está presente naquela cadeia. Então eu tenho aí 3 tipos de pirâmides ecológicas ou 3 tipos de representação das cadeias alimentares que nós podemos encontrar, que são as pirâmides de números, pirâmides de biomassa e pirâmides de energia. Vamos entender aqui quem são as pirâmides de números. Por exemplo, eu tenho aqui as pirâmides de número, elas podem ser direta ou indireta. Professor, número de quê? Vamos entender primeiro, quantidade de indivíduos, por exemplo. Vamos usar aqui a quantidade de indivíduos, por exemplo, que existe em uma determinada cadeia. Por exemplo, eu já exemplifiquei aqui o que seria uma pirâmide direta e uma pirâmide indireta, ou também chamada pirâmide invertida, certo? Eu tenho aqui os produtores, consumidores de primeira ordem, ou consumidor primário, consumidor de segunda ordem, ou consumidor secundário. Utilizei um exemplo único aqui para a gente entender como é que funciona. Isso aqui é uma cadeia, ou imagine que é uma pirâmide que ela é direta, e essa outra é uma pirâmide que é dita pirâmide indireta. Eu teria ali, na pirâmide direta,
Um exemplo, como produtores, eu teria 1000 pés de capim, né? Então eu teria aí muitos capins ou muito capim sendo utilizado para um consumidor, que seria o consumidor de primeira ordem, o consumidor primário, um exemplo, o boi. E teria lá em cima um consumidor secundário, que seria um homem para se alimentar desse boi. Já na pirâmide de números de forma indireta ou invertida, eu teria aqui uma árvore, né? Então você tem aí apenas um produtor. Teria aqui em média 5.000 lagartas que iriam se alimentar dessa árvore, então teria aqui os herbívoros e teria ali um pássaro que vai se alimentar dessas lagartas, ou dois, ou uma quantidade que seria o que eu poderia colocar aí, certo? Então, pirâmide de número, ela serve para identificar ou para representar a quantidade de indivíduos, certo? Já a pirâmide de biomassa, ela é diferente, ela serve para expressar a quantidade de matéria. Por exemplo, ela vai te dar em grama por metro cúbico, por metro quadrado, em quilograma por metro quadrado e assim sucessivamente, né? Ela pode lhe dar aí de várias formas. Por exemplo, ela vai ser uma pirâmide também que pode ser direta ou indireta, ou também chamada de invertida. Eu teria aqui uma pirâmide direta e aqui eu teria uma pirâmide invertida. Eu tenho aqui na pirâmide direta, por exemplo, um campo aberto, onde você tem várias graminhas, entre outros. Tem os herbívoros que se alimentam desse campo e tem os carnívoros que se alimentam aí, né, dos herbívoros. Então eu teria ali em gramas por metro quadrado. Então quem seria a minha representação aqui? O campo, que vai ser dado em gramas por metro quadrado, e os demais indivíduos também, que seriam dados por metros ou em gramas por metros quadrados. E eu tenho também que ela pode ser uma forma ou pode ser uma pirâmide invertida ou indireta, né? Um exemplo que acontece muito dessas pirâmides de biomassa invertida é na presença ou nos mares, aí onde você tem a presença do fitoplâncton e do zooplâncton. O zooplâncton, ele é maior ou uma quantidade de indivíduos maior do que a de produtores, ou seja, a quantidade de consumidores no fundo do mar é maior do que a quantidade de produtores. É por isso que ela é chamada ou dita invertida. Aqui da mesma forma, em gramas por metro quadrado. Tudo bem? Então seria uma forma de exemplificar aqui uma pirâmide de biomassa, onde você tem os consumidores sendo maior do que os produtores. E aqui é o contrário, o produtor sempre é maior do que os consumidores. Tudo bem? Perfeito, professor. E qual outro tipo de pirâmide que nós temos? Ora, nós temos aqui, ou nós teríamos aqui, a pirâmide de energia. Pirâmide de energia, que ela só existe de uma forma, que é a forma chamada forma direta, ou seja, você nunca vai encontrar uma pirâmide de energia na sua forma indireta. Por quê? Aí eu volto lá atrás quando eu falei de nível trófico, porque a passagem de energia de um nível trófico para o outro ocorre a perca dessa energia, e essa energia não pode voltar novamente à mesma quantidade quando ela era inicial. É por isso que a pirâmide energética ela não pode ser de forma indireta. Geralmente você vai ver lá as representações em quilocaloria, grama ano, por aí vai as representações que nós podemos ter. Mas sempre lembrando, já que eu estou falando de energia, a energia nunca pode ser reposta, ou seja, ela não retorna, né, dentro do ciclo. Então essa energia ela está relacionada principalmente ao seu fluxo. Professor, e o que é o fluxo de energia? O fluxo de energia dentro de uma cadeia, ele sempre é diminutivo, ele vai diminuindo de nível trófico para nível trófico. Por exemplo, se aqui eu comecei com 1000 quilocalorias, no segundo nível ou no segundo nível trófico, eu já não vou ter a mesma quantidade, eu já vou perder uma parte dessa energia. Por exemplo, aqui eu já só tenho 100. E no último ou no próximo nível trófico, eu também vou perder. Aqui eu já só tenho 10 quilocalorias. Até essa energia chegar no final, onde ela vai ser pouquíssima energia liberada no final do processo. Lembrando que essa energia sempre é liberada na forma de calor. Tudo bem? Bom,
Basicamente, sobre ecologia que a gente tem, sobre componentes do ecossistema, fluxo de energia e ciclo da matéria é isso. Mas o ciclo da matéria em si se resume aqui nos ciclos biogeoquímicos, né, que eu vou ver com vocês posteriormente lá nos slides que eu vou enviar também para vocês, tá bom? Os ciclos biogeoquímicos, basicamente, o que é? É o ciclo da matéria em si, é a renovação da matéria que vai ser voltado, que vai entrar dentro de um ciclo. Por exemplo, eu tenho lá o carbono, que é elemento essencial, tenho o oxigênio, tenho o ciclo da água e tenho o ciclo do nitrogênio. Existem outros ciclos aí, como é o ciclo do fósforo, o ciclo do enxofre, e eles são estudados com menor ênfase. Por quê? O que cai muito em prova é ciclo do carbono e ciclo do nitrogênio, e também cai ciclo da água. Então a gente vai ver esses ciclos biogeoquímicos lá na parte de slides que eu vou estar trazendo para vocês. Tudo bem? Inclusive já estou até indo lá para fazer essa gravação, tá bom? Tudo bem? Fui! 2000 anos depois. Galera, acabei de chegar aqui, né? Então, cheguei lá da aula, vou estar gravando aqui com vocês a parte dos ciclos biogeoquímicos, tá? Vou dar uma revisadazinha lá no material, mas a gente vai acelerar um pouquinho para me chegar até os ciclos biogeoquímicos. Nada do que está lá é do que a gente já viu dentro de sala de aula, tá bom? Então a gente vai dar uma antecipada. Esses slides eles vão estar lá no material de vocês, tá bom? Então só para a gente dar continuidade aí, né? Os componentes de um ecossistema. Minha imagem deve estar aparecendo bem pequenininha aí no canto, tá bom? Então a gente já viu isso aqui em sala de aula, né? Lá inicialmente, que eu falei de fatores abióticos, fatores bióticos. E, logicamente, eu vou dar uma ênfase maior aí na questão do fluxo de energia, tá bom? O que são fatores abióticos, professor? São os fatores físicos do ambiente, ar, temperatura, blá, 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 aquela coisa toda. Fatores bióticos são os fatores vivos, ou os animais, por exemplo. E a energia, basicamente, é toda a energia utilizada aí ou vinda do Sol. Bom, falamos também aí de cadeia e rede alimentar, né? Onde você tem uma cadeia o produtor, o consumidor e o decompositor. Aqui você está vendo aí o exemplo aí, onde você tem aí um produtor, um consumidor primário, um consumidor secundário e um consumidor terciário, né? Onde geralmente um indivíduo vai servir de alimento para o outro, tudo bem? Então a gente também já viu isso aí lá, falando da questão de cadeia e teia alimentar. Cadeia nada mais é do que uma sequência linear onde um indivíduo ou um animal serve de alimento para o outro. Teia alimentar, aqui como eu não tinha como exemplificar para você, a teia alimentar ela vai entrar nesse contexto bem aqui, né? Você tem aí várias relações tróficas, ou seja, vários indivíduos que se alimentam, ou tem uma alimentação mista, né? Que ele pode estar incluso aí construindo uma rede alimentar, ou seja, a cadeia, a teia ela é constituída de várias cadeias. Os níveis tróficos a gente também falou lá, né? A questão do passagem de energia dentro dos níveis tróficos. O nível trófico nada mais é do que um componente estrutural biótico do ecossistema, onde você tem lá os indivíduos autótrofos e os indivíduos heterótrofos. Os autótrofos são os produtores, a maioria dos seres fotossintetizantes, e os heterótrofos aí englobam aí os consumidores e os decompositores. Lembrando que o primeiro nível trófico é sempre o nível dos produtores e os demais você vai enquadrando aí dentro dos seres. Lembrando que o último nível trófico é sempre o decompositor. Pronto. Falar um pouquinho do fluxo de energia nas cadeias, né? Esse fluxo de energia ele sempre segue uma direção, por isso chamado unidirecional. E também é diminutivo. Por que diminutivo, professor? Nós vimos que que ele vai ser diminutivo porque à medida que um organismo absorve a energia do Sol, ele transfere para outros não a mesma quantidade, mas parte dessa energia. Essa transferência ela é feita, por exemplo, de um nível trófico para o outro. Por exemplo, aqui você tem que você teria, no caso, o primeiro nível trófico, que seria aqui as cenouras. Aí você tem um consumidor primário, que seria coelho, que ele vai ser aqui no caso
o consumidor primário, mas está no segundo nível trófico. E aqui você tem o terceiro nível trófico, que é o cachorro, que se alimenta do coelho. Então aqui você tem uma sequência, ou seja, aqui você teria uma cadeia alimentar. Lembrando que o fluxo de energia que vai passar daqui para cá e que vai passar daqui para cá, eles são sempre menores, ou seja, ele vai sempre diminuindo à medida que ele vai passando de nível trófico para nível trófico. Bom, e aí eu chego nos ciclos chamados ciclos da matéria ou ciclos biogeoquímicos. Professor, por que ciclo biogeoquímico? Ora, biogeoquímico porque envolve seres vivos, geo porque está englobado dentro da Terra, né? Ou seja, vai envolver também a Terra, e químico porque envolve os elementos químicos. Ah, professor, então é um ciclo que envolve vida, os seres vivos do planeta, a estrutura de forma geral, e químico porque envolve elementos químicos. Sim, os principais que nós vamos falar aí é o ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do oxigênio e ciclo do nitrogênio. Chama a atenção para esse último aqui, ó, o ciclo do nitrogênio, tá? Professor, por que você chama a atenção para o ciclo do nitrogênio? Porque geralmente é o que mais cai em questão de provas externas. Nesse carinha aqui, ó, é o que mais é cobrado, certo? Então, quando eu falo de ciclo biogeoquímico, eu estou falando principalmente do ciclo do nitrogênio. Carbono cai também, mas não com tanta frequência. O que é mais comum cair é o ciclo do nitrogênio. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um aqui, tá bom? Então vamos lá. Ciclo da água. Não tem segredo o ciclo da água. Basicamente é você saber que a água ela vai, logicamente, vir na forma de chuva, né? Que essa chuva ela advém principalmente do processo de evaporação da água dos rios, mares, lagos, entre outros. Ela se precipita ou sobe até as camadas mais superiores do planeta Terra, e lá ela se resfria e volta novamente na forma de chuva, ou seja, ela se condensa e volta na forma de chuva, né? Então aí eu tenho a questão do ciclo. Por que que ela envolve aí também a questão da Terra? Ora, porque a água ela se concentra aqui na Terra e envolve também os seres vivos. Por quê? Os seres vivos, através da respiração, também acabam por liberar água para a atmosfera, né? Essas gotículas de água, elas conseguem, pequenas gotículas, né, no caso, são minúsculas, então elas conseguem subir ou evaporar, né, e subir até chegar às nuvens ou às camadas mais altas e voltar na forma de chuva. É um ciclo bem facinho, bem simples, né? E por que que a água é tão importante? Ora, tem grande capacidade de absorver e reter calor, é fundamental no metabolismo dos seres, principalmente os homeotérmicos, que é o nosso caso. Tem uma alta tensão superficial, professor, o que é isso? A tensão da água ela é uma tensão difícil de ser quebrada devido às ligações chamadas pontes de hidrogênio. Quando a água se solidifica, ela se expande, ou seja, quando você coloca ela para congelar, ela tende a se expandir, né, a aumentar o seu volume principalmente, entre outras características. A questão da água, o ciclo da água, ele é muito influenciável e tem uma ação antrópica do homem, ou seja, o homem ele pode acabar influenciando no ciclo da água. Ele diz assim: como o ser humano afeta o ciclo da água? Ora, você vê que o ser humano ele não raciona, é um bem precioso que ele não raciona, então ele usa à vontade. Um dos exemplos aí que você pode ver são as atividades agrícolas, né? Que as pessoas usam essa água de forma indeterminada ou sem, como a gente pode dizer, sem achar que vai acabar, né? Usam também aí em outras ações, acabam por poluir a água, né? Então, há várias formas aí de como o homem acaba impactando dentro da água, ó. Como eu acabei de falar, a questão da poluição das águas, dos rios, aquíferos, e entre outros, né? Devido à questão de resíduos, uso de fertilizantes, efluentes da agroindústria, entre outros aí que acabam por contaminar essa água. Então, assim, a ação antrópica do homem acaba influenciando no ciclo da água. Aí a parte importante que você tem que saber do ciclo da água é que ela segue dois ciclos, o pequeno ciclo e o ciclo ou grande ciclo. Pequeno ciclo geralmente é o que acontece naturalmente.
A água evapora, sobe, condensa, volta na forma de chuva. Eu chamo isso de ciclo curto ou ciclo pequeno. E eu tenho um ciclo longo ou grande ciclo, que vai envolver aí a questão dos animais. Quando os animais eles respiram e transpiram, acabam liberando água para a atmosfera. Essa água, junto com a água que evapora dos lagos e rios, sobe, se condensa e volta na forma de chuva. Então, basicamente, o que eu tenho que saber sobre o ciclo da água com relação à sua importância é a questão de conhecer ciclo pequeno e ciclo grande. O ciclo pequeno é o ciclo natural e o ciclo grande é o ciclo que envolve, ou o grande ciclo é o ciclo que envolve aí a questão dos animais e também das plantas. Tudo bem? Ciclo do carbono também é um dos que mais cai. O carbono ele está diretamente, ou o ciclo do carbono está diretamente ligado à questão da respiração. Né? Se você for bem observar, você vai ver que ele está diretamente ligado à questão de respiração e também da queima dos combustíveis fósseis. Né? O gás carbônico, ele geralmente é utilizado pelas plantas, ou quem geralmente faz a absorção desse carbono são as plantas e incorporam na sua estrutura, porque como a gente viu, as plantas elas têm a capacidade de absorver CO2, ou seja, gás carbônico, e utilizam para a construção de moléculas como a glicose. Olha o que ele diz aí. O gás carbônico é fixado nas plantas através da glicose, que por sua vez respiram, eliminando-o novamente para a atmosfera. O gás carbônico é fixado nas plantas, formando glicose que serve para alimento dos animais, ou seja, esse ciclo está inteiramente ligado também aos animais. Então, está interligado aos animais e interligado à queima dos combustíveis fósseis, porque eles é quem liberam esse gás ou esse CO2 para a atmosfera, para que as plantas absorvam, formem a sua estrutura e, logicamente, volte a fazer esse ciclo novamente. Tudo bem? Por que o carbono é tão importante? Ora, porque é a base da construção das moléculas orgânicas, está presente no DNA, em tecidos, entre outros, estoque de açúcares, lipídios, carboidratos, proteínas, entre outros. Está relacionado também à questão do clima, assim como o gás carbônico e o gás metano, né? A questão do efeito estufa. Então, se você tem um aumento desses gases, você tem a intensificação do efeito estufa, isso nós já vimos na outra aula. Questão do impacto humano, a questão da poluição, produção excessiva de gases que acabam influenciando aí na elevação da temperatura, né, ocasionando o aumento do efeito estufa, aí, como eu ia dizendo, questão do aumento do efeito estufa, então está diretamente ligado, né, à questão do ciclo do carbono, efeito estufa, aumento da temperatura, tudo isso está interligado aí ao ciclo do carbono. Bom, e dando continuidade, como eu falei para você, a gente vai falar do ciclo mais importante, que é o ciclo do nitrogênio. Professor, o que ocorre no ciclo do nitrogênio? Por que ele é tão importante? Ora, porque o nitrogênio é um dos gases que está presente na atmosfera em maior quantidade. Apesar da gente usar o oxigênio, nitrogênio é que está em maior quantidade na atmosfera. Além de ser também constituinte das proteínas e dos ácidos nucleicos. Só que existe um detalhe, o nitrogênio ele só é transformado a partir de alguns tipos de bactéria, como ele diz aqui. Somente as bactérias do gênero Rhizobium são capazes de fixar o nitrogênio do ar em amônia. Amônia, inclusive, que é liberado também nas nossas excretas, principalmente na urina, que por sua vez é transformada em nitrito pelos nitrossomas e finalmente as bactérias do gênero Nitrobacter transformam o nitrito em nitrato, que é absorvido pelas plantas. Como é que funciona, professor? Isso aqui eu não estou entendendo. Vamos entender assim: existem bactérias que vivem no solo, bactérias essas chamadas ou do gênero Rhizobium, aqui elas, que vivem no solo, que fazem a absorção do nitrogênio do ar. Então, o nitrogênio está presente no ar em grande quantidade, cerca de 70% a 80% do ar é constituído de nitrogênio. Absorvem o Rhizobium, ou as bactérias chamadas Rhizobium, transformam esse nitrogênio em amônia. Amônia chamada de NH3, está bem aqui, ó, NH3. No próprio solo existem outras bactérias chamadas nitrossomas. Esses nitrossomas transformam
essa amônia em nitritos. Esses nitritos posteriormente serão transformados em nitratos ou transformam em nitratos. E esses nitratos, por fim, são absorvidos pelas plantas. Então, você tem aí, né, todo o processo feito do ciclo do nitrogênio. Você tem ele sendo absorvido do ar, sendo transformado em amônia, que é um gás. Esse gás é transformado em nitritos pelos nitrossomas. Os nitrossomas passam para os nitrobacter, que transformam em nitratos, que pode ser absorvido pela planta. Ao ser absorvido pela planta, existem algumas leguminosas que conseguem absorver melhor, como é o exemplo do feijão, da soja. Eles conseguem absorver melhor esses nitratos, né? Então eles têm uma absorção melhor de nitrogênio. Ou seja, eles chegam até nós, na nossa alimentação, para a construção das nossas proteínas, dos nossos aminoácidos, através da nossa alimentação. Aí ele vai dizer para nós, ó, os animais obterão nitrogênio somente pela alimentação. Bom, é o que acontece, né? A gente só consegue obter ele através da nossa alimentação, não é através da respiração. Aí aqui você tem o exemplozinho, o mecanismo de como isso acontece. Você tem aí todo o ciclo do nitrogênio, onde tem o nitrogênio na atmosfera, N2 na atmosfera, que ele é absorvido, né, ou é transformado em amônia pelas bactérias decompositoras, né, que são aquelas lá que a gente já falou. Também existem as excretas dos animais, lembra que eu falei? São liberados nas nossas excretas, principalmente na nossa urina, assim como na urina dos animais. A amônia, inclusive, é tóxica, né, então ela tem que ser liberada aí para fora. Então esses indivíduos liberam, ou as bactérias acabam por transformar, no caso, os nitrossomas acabam por transformar essa amônia em nitritos. Esses nitritos, após serem transformados, vão ser transformados em nitratos, e a partir dessa formação ou transformação dos nitratos, aí sim eles podem ser absorvidos por árvores, ou melhor, por plantas. Essas plantas, no caso, um exemplo muito comum são as leguminosas aí, que são muito utilizadas na nossa alimentação. Importância do nitrogênio, aí como eu falei para vocês, compõe 76% da composição do ar, tal, compõe as proteínas, os aminoácidos, bababá, macronutriente essencial aos seres vivos. Depois vocês dão uma olhadinha, porque eu vou mandar esses slides para vocês também lá nos materiais extras. Aí aqui, como eu falei, as plantas que são ricas aí, que conseguem absorver ou transformar esse nitrogênio. Leguminosas, no caso do feijão, da soja, alguns cereais, como é o caso do arroz, milho, né? Então elas conseguem fixar melhor o nitrogênio. Por isso que elas têm que estar presentes na nossa alimentação. Aí a questão dos transgênicos, né? Ou melhor, algumas plantas que são transgênicas hoje, elas conseguem, né, absorver maiores quantidades de nitrogênio, porque elas são alteradas ou modificadas geneticamente. Tudo bem? E por fim, nós temos aí o ciclo do oxigênio, que basicamente está interligado ao ciclo do carbono e está interligado também a dois processozinhos muito conhecidos. Um chamado respiração, que é o que nós fazemos, e o outro chamado de fotossíntese, que é feito pelas plantas. A respiração, basicamente, ela vai utilizar esse oxigênio que é produzido no processo de fotossíntese pelas plantas. Então, nós utilizamos oxigênio, né, que é importante, e também liberamos CO2 para que as plantas absorvam e, logicamente, como subproduto, acabam produzindo oxigênio. Além disso, o oxigênio também é liberado na forma de vapor. Por quê? Desculpa. Agora eu me perdi. Bom, dando continuidade, o ciclo do oxigênio está diretamente ligado aos seres vivos do planeta e também necessita do processo de fotossíntese. Então, está diretamente ligado, está interligado com a fotossíntese. Respiração e fotossíntese caminham juntas.
depende da transpiração de animais e plantas, ou seja, os animais e as plantas transpirando também liberam oxigênio para a atmosfera. E os oceanos também têm grande importância no ciclo do oxigênio, pois é onde ocorre maior produção desse gás. Lembrando que quem faz a produção do gás oxigênio nos mares são as algas, então por isso que elas têm ou vão ter essa grande importância. E aí você absorve grande parte do oxigênio, ou parte do oxigênio liberado na atmosfera é toda advinda aí, principalmente dos mares. Tudo bem? Galerinha, foi isso, né? Foi um prazer estar com vocês. Deixar aqui o meu muito obrigado aí a quem assistiu o vídeo. É só se inscrever, dar o like, certo? A gente vai estar utilizando. Qualquer dúvida que você venha a ter, é só ir lá no WhatsApp, mandar um oi. Professor, eu tô com dúvida nisso, tal, assim, assado, que a gente dá um jeitinho de tirar a dúvida de vocês. Tudo bem? Foi um prazer, pessoal. Até a próxima. Making my way downtown, walking fast, faces pass, and I'm